você também que está em vídeo, Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente, em nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra de Deus que está no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos falar sobre a viagem do apóstolo Paulo. Podem ficar sentados porque o texto é um pouquinho longo. Vamos ler do verso 9 ao verso 29. Diz assim o texto sagrado. Amém? Todos se encontraram, irmãos? Diz assim o texto: depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali, para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando, eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroquilão. O navio foi arrastado com a violência, sem poder resistir o vento. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Calta, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos da areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvar. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano de perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus, a quem eu pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra, e lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e
oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar as âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. E quando amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. E tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si, não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme, e lançando a vela da proa ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde as correntes se encontravam, encalharam ali o navio à proa, e encravou-se, e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. Até aí, irmãos, oremos. Santo Deus, Pai querido e amado, glorioso é o teu santo nome. Mais uma noite eu lhe peço, tomai a minha vida em tuas mãos, tomai os meus sentimentos, e tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite venha do teu coração, para os nossos corações. Pai, iluminai as nossas mentes e nos ajudai a entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós nesta noite. E que esta palavra, Senhor, encontre um terreno fértil e que venha frutificar, Santo Pai, para que possamos também abençoar outras pessoas através desta mesma palavra. Pai querido, continua com os nossos amados irmãos também que estão no mundo afora, estão no Brasil, pregando sua palavra, abrindo igrejas. Sustenta-os com as suas palavras, com as suas mãos poderosas, Pai, com as suas palavras, e continue, ó Pai, movendo para que o seu evangelho continue chegando aos quatro cantos dessa terra. Tem misericórdia, Senhor, desse mundo. Continua, Pai, conosco, nos direcionando. É o que nós te pedimos em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Sobre meu golinho d'água aqui, irmãos. Amados, o apóstolo Paulo avisa a esses homens: olha, não devemos sair do porto, olha, devemos permanecer aqui. Esses homens devem ter olhado para Paulo e falou: quem é esse cidadão? Né? O cidadão faz tenda, o cidadão fala de Deus, está indo preso ainda. Quem é esse cidadão para que venhamos dar ouvidos a voz dele? E esses homens não ouviram a voz de Paulo, e foi diante, continuou a viagem, mesmo com Paulo falando, dizendo a eles: olha, é melhor nós ficarmos aqui. Amados, nós vemos aqui no relato que logo em seguida veio um tufão, e repentinamente, quando eles olharam, o mar estava bom, o vento estava bom para navegar, e eles foram. Só que quando de repente veio esse tufão e tudo virou um caos. Amados, Deus é a nossa âncora nos dias de caos. Deus é a nossa âncora nos dias das tempestades da vida. Deus, Ele continua movendo em nossas vidas. Deus, Ele continua glorificando o nome dEle na vida de seus filhos. Amém, igreja? Ele continua fazendo isso. Paulo aqui, ele sai do porto da Judéia para a Itália como prisioneiro,
acusado pelos judeus de pertencer à seita dos nazarenos e pregar contra a lei de Moisés, a fim de apresentar-se ao imperador romano Júlio César. No trajeto, uma grande tempestade se levanta por vários dias e ficam à deriva, sendo levados de um lado para o outro pelo vento e pelo mar agitado, para que o navio não arrebentasse em uma rocha, em um esforço para salvar o navio e suas próprias vidas, eles lançaram 4 âncoras no mar. Infelizmente, essas âncoras se mostraram ineficazes contra a tempestade e o navio acabou por se perder. No entanto, a bordo desse navio havia um homem chamado Paulo. Ele era um homem especial por várias razões. Primeiro, ele era um filho de Deus. Ele era um servo do Deus Altíssimo. Segundo, ele era um homem em uma missão. Ele tinha uma missão designada por Deus. Terceiro, ele era um homem de fé. E quarto, ele estava em comunhão com Deus. Por causa de quem ele era, Paulo estava ancorado no meio daquela tempestade, mesmo que o navio não estivesse. Aqueles marinheiros jogaram 4 âncoras no mar, na tentativa de firmar o navio. Essas âncoras falharam. Ao ler esse texto, percebo que Paulo também tinha 4 âncoras. E estas âncoras firmaram ele durante essa tempestade, esses dias terríveis que ele estava passando. Mesmo que o navio tenha sido abalado, danificado, Paulo conseguiu permanecer firme e forte. E gostaria de compartilhar com você nessa noite dessas âncoras que mantiveram estável durante a tempestade o apóstolo Paulo. Veja bem, essas mesmas âncoras estão disponíveis para nós. Elas estão disponíveis para as nossas vidas. Primeira âncora que nós vemos aqui é a forte âncora da presença de Deus. Versículo 23. Atos 27, versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. Mesmo no meio da tempestade, Paulo descobriu que não estava sozinho. O Senhor veio a ele. O Senhor veio a Paulo, irmãos, diante de tudo aquilo que estava passando, e falar para ele: Paulo, tranquiliza o seu coração, pois eu estou com você. Paulo, eu estou vendo que o mar bravio, o tufão, está batendo na borda do barco, na proa do barco, mas eu estou com você. Irmãos, independente da tempestade que atire a sua vida, a minha vida, se tivermos a mesma confiança que Paulo teve em seu relacionamento com o Senhor, então poderemos ter fé em sua promessa de estar sempre conosco. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 20: estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor nos diz para irmos, fazermos a vontade dEle, pregando o Evangelho, batizando, ensinando, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A presença de Deus, irmão, é conosco nas piores tempestades da nossa vida. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Irmãos, muitas das vezes você pode passar por momentos que você parece estar sozinho, mas Deus jamais te abandonará. Deus jamais nos abandonará.
A presença dele é real. A presença dele é notória. E é nos dias mais sombrios das nossas vidas que a presença do Senhor se torna quase palpável. Deus, Ele não abandona aqueles que são dele. Não abandona. O salmista Davi, no Salmo 23, versículo 4, ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, no Salmo 23, Davi começa dizendo quem é o pastor dele. Por que tudo aquilo ia acontecer? Porque o Senhor é o meu pastor. E a presença dele nunca me faltará. Nunca. E aí ele fala as circunstâncias da vida. Sejam em verdes campos, sejam em lugares de tranquilidade, como sendo no vale da sombra da morte. E na presença dos inimigos ele pede: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E ele fala ao final: e que eu possa habitar na casa do Senhor para todos. Davi sabia que era isso. Paulo sabia que era isso. E eu creio que vocês sabem. Nós sabemos. Amém, igreja? Se não sabe, uma hora, com a graça de Deus, ele vai se manifestar na presença dele, poderosa na sua vida. Mas eu creio que todo cristão já experimentou esse momento de estar com Deus dessa forma. Que incentivo é saber que nunca enfrentaremos um instante da vida por conta própria. Todo passo, todo vale, toda montanha será agraciada pela presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele habita no meio de nós. Ele está entre nós. Seria uma bênção desfrutarmos da presença manifesta do Senhor em todo momento, como Paulo desfrutou. Mas mesmo em momentos da vida que você às vezes possa estar passando e você não possa estar vendo, Ele ainda está lá, agindo, presente, protegendo, sendo Deus em nossas vidas. Sendo Deus em nossas vidas. Há pouco tivemos um informe aí, né, nos noticiários, de um grande navio cargueiro, né, que em Baltimore, lá nos Estados Unidos, ficou sem controle do leme, e eles lançaram as âncoras, e as âncoras falharam. E a âncora de um navio daquele é uma coisa monstruosa. E aí o que aconteceu? O navio pegou a ponte, destruiu a ponte, né? E só não foi pior porque eles conseguiram avisar que estavam à deriva, não estavam conseguindo manobrar o cargueiro e fecharam, né, parte da ponte. Mas mesmo assim, se não me engano, teve pessoas que perderam suas vidas nesse acidente. Então, amados, só que a âncora de Deus, ela não... A presença de Deus, ela sempre está conosco. Ela sempre está conosco. Dia após dia, ela está conosco. Amém, igreja? A segunda âncora são as promessas do Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 24 e o versículo 25. Dizendo Paulo: não tenha medo, é preciso... O anjo, né, disse a Paulo: não tenha medo.
dizendo Paulo: não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe concedeu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Amados, quando Paulo enfrentou aquela longa e terrível tempestade, o Senhor veio a ele com uma preciosa promessa e lembrou a Paulo que ele estaria diante de César e que todos que estavam no navio deveriam ser poupados pela graça de Deus. Deus tinha uma missão, Deus tinha uma promessa na vida de Paulo, e todos aqueles 260 homens foram salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Porque Deus poderia ter olhado assim e falado: poxa, eu mandei, Paulo avisou aí, e eles foram assim mesmo. Mas não, Deus, através da sua graça, do seu favor imerecido, o Senhor moveu as circunstâncias e poupou a vida daqueles homens. E o que trouxe fé ao coração de Paulo, e o que traz fé ao coração de nós crentes nos momentos difíceis da vida, irmão, nos momentos de tempestades da vida, são as promessas do Deus vivo. Primeiro é a presença dele, é ter a certeza de que ele está conosco. E segundo, é a promessa de Deus. Outrora, um amigo meu foi fazer uma cirurgia, e era uma cirurgia delicada, só que ainda não tinha se cumprido algo na vida dele. Eu falei para ele: ó, vai tranquilo, porque tu ainda tem promessa do Senhor, então não precisa ficar nervoso não. Deus, como o pessoal fala aí, né? Deus não vai te arrastar para cima não. Ainda tem coisa para você fazer aqui. E dito e feito, graças para a honra e glória do nosso Senhor, passou pela cirurgia, foi tudo bem, está aí, né? Está cumprindo o ministério dele, e Deus continua abençoando em nome de Jesus. Então, irmãos, Deus, ele cumpre a promessa. Em Romanos capítulo 3, versículo 4, diz assim: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O homem, ele é falho, o homem, ele pode mentir, ele pode falhar com você, mas Deus, ele não falha. Deus, ele não mente. Em Deus não há dúvida. Hebreus capítulo 6, versículo 18 diz o seguinte: é impossível que Deus minta. Aquilo que Deus, irmãos, prometeu a vocês, a promessa de Deus na sua vida, nas nossas vidas, ela se cumpre. Ela se cumpre. Seja no primeiro dia da tempestade, seja no ano de tempestade, seja em 14 dias de tempestade, seja em 14 anos de tempestade, seja em 15, mas Deus cumpre sua promessa. Quando você olha a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, me diz uma promessa de um servo do Senhor que não foi cumprida. Uma promessa. Deus, ele dá a promessa a Abraão, e Deus cumpre a promessa a Abraão. Deus faz promessa a José, Deus cumpre a promessa a José. A Jacó, mesma coisa. A Davi, mesma coisa. Deus não falha. A promessa do Senhor, ela se cumpre. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz o seguinte: seca-se a erva e caem as frutas, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Para sempre. As coisas da vida, vou dizer para você aqui, podem acontecer naturalmente, mas a palavra de Deus, ela não passa para sempre. A Bíblia contém um total de 8.810 promessas.
Existem 7.487 promessas de Deus para o homem. Cerca de 85% de todas as promessas da Bíblia são para nós. Deus vela em cumprir a sua palavra. Deus vela em cumprir a sua promessa. O capítulo mais destacado no que diz a respeito às promessas está no Salmo 37. Praticamente todo verso é uma promessa maravilhosa. No Salmo 37, versículos 3, 4 e 5, diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amados, tem um filme que é baseado num livro, um best-seller, né, como o pessoal chama, chamado O Peregrino. O Peregrino é o livro, é o segundo, não sei como está hoje, mas era o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. E esse livro, O Peregrino, foi escrito por John Bunyan, um homem de Deus, e ele conta a história de um personagem chamado Desespero. E esse Desespero era um gigante e se aproximou do personagem chamado Cristão e capturou o Cristão, bateu nele e o aprisionou na masmorra do castelo da dúvida, com suas grossas paredes negras. O Desespero vencia sem piedade e ele ficava mais fraco, o Cristão ficava mais fraco a cada dia. Por fim, o Cristão encontrou em sua cela uma corda, uma faca e uma garrafa de veneno, ferramentas de um suicídio. E por um momento ele ficou tentado a acabar com a sua vida. Mas, numa noite, por volta da meia-noite, ele começou a orar. Um pouco antes do dia raiar, o bom cristão, meio que espantado, interrompe o discurso apaixonado, a sua oração. E ele diz: que idiota sou eu para me deitar numa masmorra fedorenta, quando posso andar em liberdade? Tenho uma chave no meu peito, chamada promessa, que com certeza abrirá qualquer tranca no castelo da dúvida. Sim, usando a chave da promessa, você abre o gigante do castelo da dúvida. O cristão, ele escapou para nunca mais cair nas garras do gigante desespero ou do castelo. Só para os irmãos terem uma ideia do homem que escreveu esse livro, ele foi preso por ser cristão, ele foi perseguido. E ele escreve esse best-seller maravilhoso, O Peregrino. Irmãos, clame as promessas de Deus como uma âncora para a sua mão. A dúvida, ela bate em nossos corações. As tempestades da vida, ela nos açoita. Ela nos açoita. O gigante aqui do desespero quer colocar dúvidas em nossas mentes e em nosso coração. O apóstolo Paulo aqui estava num momento difícil. Ninguém ouviu ele, ninguém confiou nele, estava num barco indo a pique, e ele poderia estar imaginando, a Bíblia não fala, mas eu posso pensar nisso, porque um anjo apareceu para ele, ou ele estava naquele momento já de, eu acho que eu vou morrer com esses caras aqui. O anjo aparece e fala: Paulo, pode ficar tranquilo.
Porque você tem uma promessa, você vai chegar a Roma. Ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. O barco, o barco que ele estava, se perdeu. Mas nenhuma vida se perdeu. E Paulo estava naquela situação, não por causa dele, Paulo, mas por causa dos marinheiros, dos homens que pela graça de Deus salvou. E Paulo ainda se levanta e dá boas novas para eles. Olha, vocês podem ficar tranquilos, que nenhuma vida aqui se perderá. É nas tempestades e nos açoites da vida, irmãos, que os nossos ouvidos ficam sensíveis à voz de Deus. É nesses momentos que nós lembramos das âncoras de Deus, que nos firma, da presença do Deus Altíssimo, das fortes promessas de Deus em nossa vida. É nesse momento que o Espírito Santo brada em nossos corações e fala para nós: olha, vocês são filhos de Deus, continuem resistindo nessa terrível tempestade da vida, porque Deus é com vocês. A terceira âncora é a providência de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 24. Dizendo Paulo: não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam em você. Paulo diz: não temas, importa que eu chegue a Roma. Então, pela graça de Deus, vocês estão salvos. Paulo: eu providenciei a tua viagem. Aqui tudo o que aconteceu vai te conduzir ao seu destino, ao imperador romano. E você, Paulo, está debaixo da minha vontade. Irmãos, a providência de Deus e o agir de Deus é quando estamos debaixo da vontade do Senhor. Romanos capítulo 8 é o verso que eu dos mais amo na Bíblia. Diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta: amamos a Deus? Amém, irmãos? Então, as situações, as dores da vida, esses açoites da vida, contribuem para o nosso bem. Muitas das vezes nós não entendemos, mas Deus tem um propósito com tudo o que acontece conosco. Deus tinha um propósito com o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Deus manifestou aqui o amor e a glória dele para aqueles homens vissem dentro daquele barco, do homem baixinho, careca e franzino. Essa era a descrição do apóstolo Paulo. Deus também usa o baixinho, gordinho, careca. Amém, irmãos? Deus também usa o baixinho, gordinho, careca. Brincadeira, parte, mas é verdade. Então, amados, sabe, fiquem debaixo da vontade do Senhor. Sabe, às vezes a vontade de Deus é difícil. Paulo sabia o que aconteceu, mas ele ficou na vontade de Deus. Ele sabia que ia ser açoitado pelos mares da vida. Ele sabia que ia passar por esse tufão, mas ele continuou ali. Ele poderia ter falado: oh, mas esses caras, rapaz, eu avisei eles, quem que botou a gente nessa situação? Amados, esse é o tipo de confiança que permitirá que você grite na face do diabo, mesmo quando a tempestade da vida se agrava. Porque o diabo, irmãos, ele
ele começa a lançar dardos inflamados de dúvida. Hoje nós falamos sobre, na manhã, sobre as tentações, os ardis do inimigo. E ele usa dessas coisas para nos desanimar, nos desmotivar. Ele usa dessas situações da vida para tentar nos parar. Foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com os apóstolos, foi assim com os pais da igreja. Se conosco fosse diferente, nós deveríamos estar preocupados, porque era um indício de que nós não estaríamos debaixo da vontade de Deus. Porque esse mundo nos odeia, irmãos. Ele odeia o nosso mestre. Se odeia o nosso mestre, como é que não vai nos odiar? Jesus falou sobre isso. Mas se agarre, Deus, Ele é um Deus de providência. Jó, quando ele estava num momento muito difícil da vida dele, lá em Jó capítulo 1, versículo 20 e 21, e ele fala o seguinte: então se levantou Jó, rasgou as vestes, rapou a cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha tudo para estar ali angustiado, bravo com Deus, tinha tudo. Ele era, o próprio Deus falou que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem justo. E Jó perde 10 filhos de uma vez só, perde tudo num dia só, vira pobre do dia para a noite. A mulher dele ali, com toda, coitada, vai pensando, olhando do lado humano também, imagina a dor que aquela mulher estava sentindo. Ela deve ter pensado que Jó fez alguma coisa. Então, Jó, amaldiçoa a Deus, aí morre, meu filho. Quem sabe essa situação acaba na vida da gente. E Jó dá essa resposta. Jó, em vez dele estar ali se rasgando em fúria, não, ele rasga as vestes dele. Ele raspa a cabeça e adora Deus. E fala, trocando aqui miúdos o que ele falou: Senhor, antes eu não tinha nada e tu me deste tudo. E dessa forma, se assim for a vontade do Senhor, retornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo, irmãos, diante das promessas, os homens no navio lutaram, temeram e se preocuparam na tempestade. Havia apenas um homem a bordo que estava, eu vou dizer, curtindo a viagem, mas estava menos apreensivo. Era o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele creu em Deus. Ele creu que Deus era a sua mão. Ele sabia que Deus estava trabalhando e usou essa verdade como uma arma. Amados, o melhor lugar para estar nas tempestades da vida é no navio onde o Senhor quer que você esteja. Se você deixar o navio, poderá enfrentar a tempestade por conta própria. Se você ficar onde o Senhor o plantou, pode ter certeza de que o trabalho providencial dele em sua vida será realizado até o fim. Amados, Deus nos faz crescer no escuro. E Ele nos dá graça para cumprir aquilo que Ele quer para cada um de nós. Deus, Ele dá essa providência. Mesmo quando diz aí, o pastor que eu gosto muito, ele fala, a providência carrancuda de Deus. A providência carrancuda do Senhor. Mas Ele provê. Ele continua dando graça.
Ele continua manifestando o poder dele na vida do seu povo. Ele continua mostrando que ele é Deus em nossas vidas. Quarta e última âncora. A âncora do trabalhar de Deus. Versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. O que o Senhor disse a Paulo e o que Paulo acreditava que aconteceria, aconteceu. Todos chegaram em segurança à costa. Deus guardou sua palavra e ele poupou suas vidas. Vejam, irmãos, que antes disso acontecer, Paulo falou: olha, se alimentem, comam do pão, vocês precisam de energia, porque vocês vão ter que nadar até a praia. E aqueles que, Deus até providenciou, aqueles que não sabiam nadar, o barco foi a pique, quebrou-se, eles foram ali agarrados na madeira, nos destroços do barco, até chegar à praia. Deus poupou todas as vidas. Amados, Deus não brinca em suas promessas. Deus não brinca em trabalho. A palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que esperam. Esperar eu sei que não é fácil, irmãos, mas Deus trabalha para aqueles que esperam. Isso é fato. A Bíblia também nos dá vários fatos desses acontecimentos. Isaías 64, versículo 4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías faz um apanhado da época dele ao passado. Ele nunca viu Deus tão amoroso que trabalha por aqueles que confiam nele, aqueles que esperam nele. Deus é capaz, irmãos, de resolver tudo isso. Ele é capaz de resolver qualquer tempestade. Ele irá levá-lo através da sua tempestade. Ou ele vem andando em sua direção e vai falar ao teu coração: calma, filho, calma, filha, sou eu. Ele vai entrar no teu barco. Às vezes ele vai olhar e falar para nós: homens de pequena fé, vai acalmar a tempestade. Às vezes ele vai estar no meio da tempestade, dormindo num profundo sono. A gente, o barco vai para a pica, a gente clamava: Senhor, tem misericórdia. Acorda aí, Jesus, não está vendo que o barco vai afundar? Às vezes ele vai passar na tempestade e fala assim: vem se encontrar comigo, vem sobre as águas, continua olhando para mim, não olha para a tempestade da tua vida, não olha para os respingos do mar, não olha para aquilo que possa te afundar, te naufragar, mas olha para mim, que estou trabalhando em seu favor, e que posso cumprir, que vou cumprir aquilo que eu prometi a você. Continua olhando, mas só para mim, para Jesus. Pode até parecer que o barco vai afundar, que as tempestades da vida vão prevalecer, mas no entanto, quando as ondas se acalmarem, quando os ventos cessarem de soprar, quando as chuvas cessarem, quando as nuvens de tempestade afastarem para o horizonte, você verá que Deus estava no controle o tempo todo. Deus não perde o controle de nossas vidas. Ele continua no controle da nossa vida.
se Deus nos deixasse andar por nós mesmos, nós estaríamos perdidos. Nenhuma tempestade nesta vida será capaz de afastá-lo do curso que Deus determinou para a sua vida. Amados, Deus, Ele faz o impossível para te trazer para a presença dele. Deus, Ele move circunstâncias tremendas para que nós venhamos entender e depender dele. Porque Ele nos ama. Ele não nos quer ver perdidos nesse mundo. O filho pródigo passou por momentos terríveis para que ele entendesse que na casa do pai era o melhor lugar para ele. Deus, Ele não salvou você para te perder. Que propósito havia nisso? Deus despertar o teu coração, o Espírito Santo despertar o teu coração, colocar o amor do Senhor em ti, e aí falar assim, escrever teu nome no livro da vida, aí pegar lá a borracha e agora eu vou apagar. Não. Deus não desistiu de Noé, Deus não desistiu de Adão, sofrendo consequências, mas Deus não desistiu. Deus não desistiu de Abraão, de Jacó, de José, de Moisés, de Sansão. Deus podia ter desistido de Sansão. Uma das provas que Deus não desistiu de Sansão foi que Deus ouviu a última oração dele. Senhor, me perdoa e me concede forças nesse último momento. E Sansão matou mais filisteus em sua morte do que na vida, diz a palavra de Deus. E Deus foi glorificado por isso. Deus não desistiu de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Deus salvou e nos salvou para nos levar para casa. Para no nosso dia, no dia determinado que Ele tem para cada um de nós, ou se Ele rasgar os céus e vier nos buscar, é para nos levar para casa. Deus não nos salvou para morrermos na cela do castelo da dúvida, ou a ficarmos apanhando na mão do gigante de desespero. Mas Deus nos colocou uma chave em nosso peito, uma esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele nos selou. O nosso passaporte foi carimbado no reino celestial. Jesus, ele fala em João 14, versículo 1 ao 13, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Ou seja, fica o teu coração agitado, não. Credes, olha o que ele fala, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós.
O Senhor não mente. Como ele mesmo disse, se não fosse dessa forma, gente, eu não teria falado para vocês não. Em anteriores versos, ele está falando isso para que viesse tranquilidade ao coração dos discípulos. Ele estava nos ensinando. Você está com as suas âncoras lançadas no Senhor? Se tiver, nós podemos resistir às tempestades. Se não, lance as suas âncoras no Senhor. Confie que o Senhor está contigo. Busque a Deus. Se apresenta diante do Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu não posso consertar a minha situação. Eu não posso acalmar os males revoltos da minha vida. Eu não posso ainda conter os ventos que sopram contra mim. Preciso de ajuda. Socorre, meu Deus. Quantas vezes vemos os heróis da fé na Bíblia pedir socorro a Deus? Pela fé, Senhor, eu coloco as âncoras da sua presença, das suas promessas, da sua providência, no seu trabalhar no meu mar de fogo. Sustenha o meu barquinho, Senhor. Eu decido confiar em Ti para caminhar na tempestade. Falar de paz quando for sua vontade fazer. Não temerei, não me preocuparei. Confiarei em Ti para fazer. Amados, entregue o teu caminho ao Senhor. Entrega tudo a Deus. Quem aqui não tem luta ou tempestade na vida? Eu tenho as minhas. Amém? É só eu? Gente, então tá bom demais. Amém. Lancemos as nossas âncoras. Lembremos das promessas do Senhor. Lembremos que Ele traz a provisão, mesmo carrancuda, mesmo difícil, mas Deus traz a provisão. Ele continua sendo Deus das nossas vidas. Ele continua nos guiando, né, nesse mar da vida para a vida eterna. Então, continue firmes. Lembre da esperança que tem em nossos corações. Cristo Jesus. Continue firmes, porque Deus é contigo. Deus é conosco. Amém, igreja? Para que você que está no vídeo também continue firme. Lance essas âncoras no mar revolto da sua vida. Seja qual for a área da sua vida. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que merecemos. Vamos orar com o pessoal do vídeo, depois vamos orar aqui como nós sempre fazemos. Senhor Deus, Pai querido e amado, gratos somos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor sobre nossas vidas. Senhor, colocamos diante do Senhor as tempestades da vida, o que muitas das vezes açoitam os nossos barquinhos, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que essas âncoras estejam firmadas a todos os momentos, Senhor. Que o Senhor venha nos firmar a todo momento, que o Senhor venha nos dar, Pai, a todo momento, ministrar os nossos corações, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, Senhor, dando fé, a força, a confiança, Senhor. Pai, em nome de Jesus, para continuarmos olhando somente para Ti. Ah, Deus querido e amado, como nós somos dependentes do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Continue abençoando as nossas vidas. Continue abençoando as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha, Pai, também suprir cada necessidade. Que o Senhor venha, Senhor, fortalecer, Senhor, através dessas âncoras da vida de cada uma dessas pessoas. A âncora da Sua presença. Que seja manifesta, Senhor. E se porventura alguém que está ouvindo esse vídeo ainda não teve esse encontro, essa experiência com o Senhor, meu Pai, nós clamamos aqui como igreja que o Teu Santo Espírito desperte esses corações.
e que vinham ter uma intimidade mais profunda com o Senhor. E desde já, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelo teu carinho para conosco, e para com a nossa amada igreja, e para com as pessoas que estão nos seguindo. Em nome de Jesus nós pedimos e clamamos. Todos digam amém, amém, graças a Deus. Amém. Você que está no vídeo, uma boa noite para você, que Deus abençoe a sua semana rica e abundantemente. Para os irmãos que estão aqui,